Você não vai se aposentar. É isso mesmo que diz essa reportagem aqui do Interinvest. Vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like na confiança e fique à vontade na seção dos comentários. Então, se você está trabalhando duro, naquela escala 6 por 1, pegando o ônibus de manhã cedo, pensando que em algum momento, em algum dia, você vai conseguir se aposentar aí depois de trabalhar durante muitos anos, essa pode ser uma ilusão, infelizmente, para muitas pessoas que vivem no Brasil. No vídeo de hoje vamos falar por quê. Então, qual que é o tema aqui? Aqui tem alguns relatos sobre o motivo pelo qual as pessoas não vão se aposentar e, em síntese, é a falência da Previdência Social. A Previdência Social, hoje em dia, funciona como um esquema de pirâmide, ou seja, ela funciona porque mais pessoas estão entrando no mercado de trabalho do que se aposentando, ou pelo menos sempre foi assim historicamente, mas a verdade é que hoje em dia isso está mudando. Então, como diz aqui no texto, em 1980 a expectativa de vida era mais baixa, hoje em dia a expectativa de vida é mais alta e a taxa de natalidade é menor. Então, em 1980 as famílias tinham cerca de 4 filhos e hoje a média caiu para menos de 2. Se caiu para menos de 2, significa que a população não está nem repondo aí em relação ao número de filhos, porque se são 2 pessoas ali no casal, precisa ter mais de 2 filhos aí para repor a população, ou pelo menos 2 filhos, certo? E se tem menos de 2 filhos, significa que a população vai diminuir. E aqui a gente tem a pirâmide etária brasileira, com a maior faixa ali entre os 44 e 20 anos. Então a gente tem aqui esse meio da pirâmide muito largo e essas pessoas provavelmente vão envelhecendo e daqui a pouco a gente vai ter esse topo da pirâmide cada vez maior e a gente tem aqui a base da pirâmide muito baixa em relação às pessoas que vão se aposentar muito em breve. Então esse problema na verdade está começando e vai se acentuar aí muito provavelmente nos próximos anos. Então quando esse pessoal aqui que está com 40, 44 anos se aposentar, vai ter menos gente trabalhando para sustentar essas pessoas que estão se aposentando. E isso, unido com o fato de que a expectativa de vida está aumentando devido à tecnologia, devido aos países que adotaram o livre mercado e se desenvolveram. Então a gente tem aí uma conta que não fecha e um sistema, uma previdência social que na verdade é um esquema de pirâmide e que vai acabar colapsando no futuro. Então, o que esse outro gráfico mostra aqui também, deixa eu ver se eu consigo aumentar, sim. Então, para vocês verem aqui a pirâmide etária brasileira, com uma base aí muito pequena, e aqui a janela demográfica que está diminuindo, ou seja, existem menos pessoas com menos de 18 anos do que acima de 65 anos. Então, exatamente essa conta aqui não fecha, porque a gente tem uma massa aqui de pessoas que estão atualmente trabalhando. Quando essa massa de pessoas que está atualmente trabalhando começar a chegar na idade da aposentadoria, a gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas abaixo aí de 18 anos para conseguir sustentar essas pessoas que pretendem se aposentar. Então, o número de pessoas em idade de se aposentar já é maior do que o número de jovens abaixo de 18 anos. E isso é bastante alarmante aí para uma economia. Inclusive, a baixa taxa de natalidade aí provavelmente pode indicar aí um sinal de desaceleração econômica, porque uma das formas que os países têm de crescer é com mais pessoas. Então, o país pode crescer, a economia pode se desenvolver, ou, número 1, com mais tecnologia, ou, número 2, com mais pessoas entrando no mercado de trabalho. E a gente tem uma taxa de natalidade decrescente e também a gente tem vários problemas aí de desenvolver a tecnologia no Brasil, muita burocracia, muitos impostos, muita corrupção, então a gente tem dificuldade aí de desenvolver do ponto de vista tecnológico e agora também do ponto de vista da taxa de natalidade. Então, aqui mostra uma estatística sobre a quantidade de pessoas que já começou uma reserva para aposentadoria, que no Brasil aparentemente é de apenas 18%, ou seja, uma quantidade muito pequena de pessoas está se preparando para conseguir se aposentar. Então, 58% ainda não começou uma reserva para aposentadoria, mas pretende começar, e 24% não começou uma reserva e nem pretende começar uma reserva para aposentadoria. Então, é realmente um número muito pequeno de pessoas, apenas 8% da população, que já começou aí uma reserva para a aposentadoria. E aqui, então, da onde vem a maior parte da aposentadoria?
hoje em dia, e da população geral, 86% vem do INSS, da Previdência Social, que, como a gente já viu nos outros gráficos, provavelmente vai colapsar aí nos próximos anos. Então é realmente uma situação bastante trágica. Eu recomendo bastante que, se você está pensando em se aposentar, você deve planejar, e se você deixar tudo na mão do Estado, na mão do governo, provavelmente você vai se ferrar. Os políticos e burocratas não estão preocupados com você, e se depender deles, eles vão continuar desviando bastante dinheiro público, muita corrupção, muita burocracia, e para você vai sobrar migalhas. Você vai ser obliterado financeiramente se você não se preparar o quanto antes. E aqui, então, mais algumas estatísticas que ajudam a reforçar aí esse sentimento, que aqui eu trago então uma notícia que foi feita em 2021, então o cenário já é ainda pior. E em 2021 o real tinha completado 27 anos apenas de idade e já tinha perdido 86% do poder de compra. Então, para quem se pergunta como é que vai se dar esse colapso da Previdência Social, provavelmente eles não vão admitir, bom, faliu, não vamos ter como pagar ninguém, mas simplesmente a inflação vai aumentar muito mais do que os salários. Então, sim, você vai ganhar um salário, provavelmente nominalmente a um valor muito alto, então você vai ganhar aí milhares de reais, mas esses milhares de reais não vão servir para comprar nada, porque provavelmente você já viu que todos os preços estão aumentando. Você vai no supermercado e hoje em dia, com R$1.000, você compra muito menos aí do que R$1.000 há 10 anos atrás, e todo mundo que faz compras, que abastece o carro, vai no posto de gasolina, no supermercado, percebe isso claramente. Isso é uma decorrência de um aspecto monetário, ou seja, inflação é aumento da base monetária. Então, quando políticos e burocratas se beneficiam com a impressão de dinheiro, com o efeito Cantillon, você acaba pagando a conta via inflação, e as pessoas que vão se ferrar mais aqui, como vocês podem ver nessas estatísticas aí de relevância, por exemplo, da Previdência Social, são pessoas mais pobres aí que geralmente têm mais dificuldade de acesso a instrumentos financeiros. Então aqui classe C, D e E são as pessoas que mais dependem de previdência social, e muitas vezes são as pessoas que mais se prejudicam com a inflação. Então é realmente algo muito trágico e algo muito maldoso que está acontecendo aí, que está acontecendo, inclusive com a autorização, a sabedoria e talvez até já o planejamento desde o início de algo que não se sustenta, mas faz parte aí de uma demagogia, então um sistema de pirâmide que vai acabar quebrando e as pessoas vão se ferrar bastante. Então, sugiro bastante que você estude o assunto e não pense que o Estado vai proteger você no futuro e vai resolver essa vida, pois isso provavelmente não vai acontecer, e a gente já vê isso em vários países. Então temos países, até pena que eu não peguei nenhuma notícia aqui, mas tem exemplos de países como Venezuela, Cuba, de pessoas que se aposentaram em bons empregos e hoje em dia vivem aí com uma aposentadoria de miséria, mal conseguem comprar o suficiente para se alimentar e para sobreviver. E para mostrar que isso não é um problema simplesmente de países subdesenvolvidos, aqui como o Brasil e outros, isso acontece em todo o mundo, talvez em menor grau em países envolvidos, mas a gente vê então uma dívida crescente e talvez impagável em todo o mundo. Então, além da baixa taxa de natalidade em países como os Estados Unidos, países europeus, então a gente tem também uma dívida crescente e talvez impagável. No caso dos Estados Unidos, então, já passa dos 36 trilhões de dólares e está aumentando aí em tempo real, como vocês podem ver aqui nesse site que mostra a dívida dos Estados Unidos em tempo real. Então, realmente é um cenário catastrófico aí para o futuro, e quem não se preparar vai se arrepender amargamente. Aqui temos o poder de compra do dólar, diferentemente do real. O real é muito mais recente, foi criado em 1994 com o Plano Real. O dólar ele existe há muito mais tempo, mas ele também já perdeu boa parte do poder de compra ao longo do tempo, e a tendência é que toda moeda fiduciária continue perdendo poder de compra. Aqui a gente tem o fatídico dia, o fatídico ano em que a paridade do dólar com o ouro foi rompida. Então, desde 1971 não há mais paridade do dólar com o ouro, e desde então essa queda se
acentuou aqui. A gente tem aqui no início de uma das desvalorizações também o presidente Roosevelt, que criminalizou a posse do ouro nos Estados Unidos. Então, enfim, são marcos históricos aqui. É bem interessante esse gráfico da perda do poder de compra do dólar ao longo do tempo. E então a gente vê que o problema ele é global. Claro que aqui no Brasil o problema é talvez maior, porque a gente tem muito mais corrupção, muito mais burocracia, a gente tem um Estado muito mais inchado, roubando muito mais a população. Em outros países, talvez o problema seja menos urgente, mais longo, né? Então, como a gente vê aqui na perda de poder de compra do dólar, isso acontece ao longo de décadas e décadas. Aqui no Brasil a gente já teve várias moedas, o real é mais uma que tende a chegar no seu valor aí real, que deveria ser zero, então um papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos que vem se desvalorizando ao longo do tempo. Mas o fato é que esse problema acontece em todos os lugares do mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na América Latina e por aí vai, também no Oriente, isso também acontece. Esses países orientais não estão a salvos desse problema, definitivamente não. A taxa de natalidade lá também é alta, a dívida também é crescente, então temos um problema assim no mundo inteiro, com poucas exceções. E qual que é a sugestão, qual que é a alternativa aqui, como é que você pode se proteger desse sistema que está falindo? Então, primeira coisa, a salvação é individual. Não tente consertar o sistema antes de consertar a sua casa. Então, o que eu sugiro para vocês? Comecem a se preparar a partir de hoje para o momento em que vocês forem se aposentar, e existem várias formas de fazer isso. Hoje em dia, a gente tem inúmeros livros gratuitos sobre economia, sobre mercado financeiro na internet. Então, se vocês pesquisarem Instituto Rothbard no Google, vocês vão ver aí um site que tem inúmeros livros de graça em PDF. Então tem um livro clássico que todos deveriam ler, que é As 6 Lições do Ludwig von Mises. Eu recomendo bastante que você leia antes de qualquer coisa. Em 1-2 dias você consegue ler o livro inteiro, é um livro bem curtinho. Mas você vai ter uma visão geral sobre economia, e daí você pode entrar aí em aspectos mais específicos e estudar, por exemplo, o Bitcoin. A gente tem vários livros gratuitos disponíveis na internet, como o Bitcoin, Red Pill, Padrão Bitcoin, Bitcoin, moeda na era digital, do Fernando Urrich, o Padrão Bitcoin do Saifedean Ammous, o Bitcoin Red Pill do Alan Schramm e do Renato Trezoitão. Então, enfim, não faltam livros, não faltam conteúdos. Aqui no YouTube você pode pesquisar sobre Bitcoin, sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre juros real negativo, sobre o que aconteceu em 1971. A informação está disponível, está abundante na internet, e você não pode mais alegar ignorância. Você pode, no máximo, alegar preguiça e desinteresse, mas eu realmente não aconselho que você seja preguiçoso em relação ao seu futuro, porque no final o Estado não vai pagar a sua conta. E tem também a alternativa clássica, e que sempre funcionou ao longo da história da humanidade, que geralmente as pessoas tinham vários filhos, e esses filhos cuidavam dessas pessoas quando os pais ficavam mais velhos. Então isso historicamente sempre aconteceu, e hoje em dia que a gente vê aí uma taxa de natalidade muito baixa, inclusive por uma questão aí social, quase que insalubre, enfim, não vou entrar em detalhes, mas o fato é que sim, a taxa de natalidade está reduzindo bastante, e você tem que se preparar para isso ou se arrepender amargamente no futuro. Então, se esse vídeo foi útil para você, ou se você acha que vai ser útil para alguém que você conhece, mande para aquele seu amigo que precisa se preparar a entender o real problema que vai acontecer nas próximas décadas. Se você gostou do vídeo, clique no like, inscreva-se no canal, clique no sininho e fique à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.